Olá pessoal, esse é o Singularidade Nerd, meu nome é Eliezer e hoje nós vamos falar sobre telescópios. Ou melhor dizendo, eu vou tentar ensinar os novatos, a quem não entende absolutamente nada do assunto, como funciona um telescópio, os tipos, marcas e por aí vai. Eu vou tentar te ajudar a escolher o seu primeiro equipamento. Também devo te dizer que eu não sou um profissional no assunto. Tudo que eu sei eu aprendi enquanto eu estava pesquisando para comprar o meu primeiro telescópio, lendo fóruns, vendo vídeos e tal. E, é claro, aprendi um pouco também com a própria experiência, com o meu próprio humilde equipamento. E é isso aí. Bom, a primeira coisa que eu acredito que você deve saber é: por favor, não entre nesse hobby com a expectativa errada. Essas imagens incríveis que você vê do telescópio espacial Hubble, de galáxias e nebulosas coloridas incríveis, elas são resultado de fotografias de longa exposição. Você precisa entender que a luz desses objetos distantes, como aglomerados estelares, nebulosas, galáxias, etc., elas é uma luz muito fraca, de tal forma que você precisa acumular luz no sensor da câmera por vários minutos, horas, às vezes até dias, dependendo. Portanto, não tem como você conseguir o mesmo resultado olhando com seu próprio olho, ainda mais num telescópio amador. Portanto, o principal motivo, ou melhor dizendo, a principal diferença que você vai ver quando você olhar com seu próprio olho é que você praticamente não vai ver cor alguma, pelo menos nos objetos de céu profundo. Isso porque a retina do olho humano ela falha em captar cor quando a luz é muito fraca, como é o caso desses objetos. Portanto, você vai ver uma imagem praticamente preto e branco, com pouco contraste e luminosidade. Até aqui você pode ter desanimado, mas calma. Você tem que entender o seguinte: mesmo que a imagem seja a princípio inferior, você tem que entender que você vai estar vendo aquele objeto que você está acostumado a ver em documentários e fotos por aí vai, ao vivo. Isso não tem preço. Você vê ao vivo, mesmo que a imagem seja inferior, é muito mais legal do que você ver uma mera fotografia. Beleza? Certo, vamos ao que interessa. Primeiramente, vamos começar a falar sobre o principal erro dos novatos, a questão do zoom. A maioria dos iniciantes vão comprar um telescópio pensando: quantas vezes esse telescópio aumenta? Aí ele vê aquele anúncio do Mercado Livre, daquela lunetinha mequetrefe, dizendo 750 vezes, 800 vezes de zoom. E às vezes, dependendo, pode até achar informação absurdamente mentirosa, falando que você vai ver coisas incríveis que não tem como esse telescópio tão inferior te oferecer. Esquece o zoom. Não é assim que funciona. A principal característica no que se refere à qualidade da imagem do telescópio é a abertura, isso é, o diâmetro da lente ou espelho principal do equipamento. Quanto maior a abertura, mais luz o telescópio capta, portanto, melhor a imagem que ele pode te fornecer. O zoom, quem determina é uma lente chamada ocular, que você encaixa na outra extremidade do telescópio. Nós vamos ver isso mais adiante, com mais detalhes. Mas é ela quem determina a ampliação. Então, teoricamente, você pode colocar qualquer ampliação em qualquer telescópio. Você pode pegar o telescópio mais vagabundo do mundo e colocar 1000 vezes de zoom nele, teoricamente, contanto que você encaixe a ocular certa para isso. Só que a imagem vai ficar insuportavelmente péssima, você não vai ver nada, simplesmente. Então não adianta você ter 300, 400, 500, 700, 800 vezes de zoom se a qualidade da imagem for ficar horrível. Portanto, o mais importante na qualidade é a abertura do telescópio. E para calcular a abertura, existe uma fórmula bem simples, ou melhor dizendo, falei errado. Como saber qual é a máxima ampliação útil do telescópio? O quanto vale a pena ampliar? Isso é relativo, depende da qualidade da ótica do equipamento, mas na média você pode considerar 2 vezes o diâmetro da objetiva. Então, em um telescópio de 100 mm,
A máxima ampliação útil você pode considerar aproximadamente 200 vezes de zoom. Mais do que isso, a imagem tende a perder muita qualidade e não compensa. Mas, de novo, varia, porque existem equipamentos com uma ótica mais impecável que consegue ir além desses duas vezes. Assim como se você pegar um telescópio péssimo, horrível, uma lunetinha vagabunda de 40mm, às vezes você não vai conseguir nem uma vez e meia, malemar uma vez. Outra coisa, no que se refere a zoom, que você precisa entender. Outro obstáculo, além da qualidade da ótica, é a atmosfera. A atmosfera da Terra borra, literalmente, as imagens e limita a máxima ampliação útil. Então, mesmo que você tenha um telescópio super fodão, vai ser impossível você ter 800 vezes de zoom com qualidade olhando no ocular, porque a atmosfera vai borrar tudo. O quanto a atmosfera borra e limita o zoom do seu telescópio depende do dia, pois a turbulência atmosfera varia dependendo das condições climáticas. Mas, bom, eu não tenho muita experiência com isso porque eu não tenho um telescópio grande para testar, meu telescópio é bem humilde, mas pelo que eu leio em fóruns e tal, eu acredito que o limite máximo seja em torno de 400 vezes, mais ou menos. Isso numa condição excepcional com a atmosfera excepcionalmente calma. Mas na maioria das vezes, eu acho que umas 200 vezes vai ser o limite, na maioria dos dias. Ok, primeiramente, acredito que uma das coisas mais importantes que você deve ter em mente quando você for comprar o seu primeiro equipamento são as marcas. Acredite, isso é muito sério. O telescópio no Brasil custa uma fortuna, é um roubo. E você não vai querer jogar seu dinheiro fora. E se você comprar um telescópio de uma marca não muito, como eu posso te dizer, reconhecida, não muito popular, você pode se arrepender amargamente. Eu já conheci gente que se deu muito mal, que pagou caro no telescópio e jogou dinheiro fora. Você deve comprar um telescópio de uma marca confiável, porque isso define geralmente a qualidade da ótica. Isso não significa que necessariamente um telescópio de uma marca famosa e conceituada não vai ser bom. Pode ser que tenha uma ou outra exceção. O problema é que não dá para você saber, não dá para você ter certeza. Você não vai querer arriscar seu dinheiro. Portanto, eu recomendo que você compre telescópios das seguintes marcas: Orion, Vixen, Meade, GSO e Skywatcher. Provavelmente tem mais marca que essa, mas essas são as que eu consigo me lembrar e também as marcas de qualidade que mais facilmente você encontra no Brasil. Principalmente Skywatcher e Celestron e GSO, acho que são as mais comuns aqui. Mas qualquer uma dessas marcas é de boa qualidade e não acredito que você vai passar nervoso. Beleza? Ok, a próxima coisa que você precisa saber é sobre tipos de telescópio. Primeiramente, vamos aos dois tipos mais famosos: refletor e refrator. O telescópio refrator é o tradicional luneta. É aquele telescópio clássico. Todo mundo, quando pensa em telescópio, vem logo essa imagem na cabeça. Daquele tubo com duas lentes, uma em cada lado. Eu vou colocar aqui agora uma imagem mostrando o projeto básico de um telescópio refrator. Primeiramente, conforme você está vendo aqui na ponta, tem uma lente maior, a objetiva, que tem o objetivo de captar a luz. Então, ela foca a luz em direção ao ocular, que é onde vai o seu olho. É muito simples. Já o refletor, também conhecido como newtoniano, ele usa um espelho como objetiva no lugar de lente. Você tem, conforme você está vendo na imagem, um tubo aberto com um espelho grande no fundo, no caso a objetiva. A luz entra no tubo, é refletida por esse espelho e focalizada em direção ao ocular. Você pode ver que ela reflete no espelho secundário e vai até o ocular, onde vai o seu olho. Bem simples também. Vamos comparar os dois tipos, começando pelas aberrações, que são os defeitos na ótica. Telescópios refratores, a princípio, possuem um problema chamado aberração cromática. Talvez você tenha ouvido falar. É um defeito natural das lentes que faz com que ela não consiga focalizar
todos os comprimentos de onda da luz, isto é, todas as cores, no mesmo ponto. Então, conforme você vê nessa imagem aqui, você vê que o vermelho, o verde e o azul estão focalizados em pontos diferentes. O que acontece? Quando você vai focalizar o seu telescópio refrator, você focaliza uma cor, as outras cores ficam desfocadas. O resultado na prática disso é uma perca de contraste na imagem e você vê também uma aura colorida em volta, o que degrada a imagem. Existem tratamentos contra esse problema. Basicamente, você encontra telescópios refratores com dois principais tipos de tratamento. Você tem os refratores acromáticos e os apocromáticos. Os acromáticos são mais baratos e, em geral, eles possuem um bom custo-benefício. Ele apresenta uma redução de aberração cromática bem significativa em relação à lente não tratada, porém ele não é tão perfeito, obviamente, como o apocromático, que é muito mais caro. O apocromático é quase que completamente desprovido de aberração cromática, e ele é muito popular, que eu saiba, na astrofotografia. Muitos astrofotógrafos que tiram fotos do céu profundo gostam muito dele para isso. Já os refletores sofrem de outro problema. Eles não têm aberração cromática, mas eles sofrem de um problema equivalente, talvez até pior, chamado aberração esférica. Na aberração esférica acontece o seguinte, conforme você vê nessa imagem. O espelho não focaliza a luz de forma igual. Só que a diferença da aberração cromática é que ao invés dele fazer essa separação por cor, ele faz por superfície do espelho, da objetiva. Então, por exemplo, a extremidade do espelho focaliza a luz no ponto, enquanto que o centro do espelho focaliza a luz em um outro ponto. Então, quando você regula o foco, você só consegue focalizar um pedaço do espelho por vez, enquanto o restante do espelho fica desfocado. O resultado, você não consegue acertar o foco do equipamento. Você gira o controle e a imagem sempre fica embaçada, mesmo com tudo a seu favor. O tratamento contra essa aberração se chama parabolização. Ou seja, ao invés de construir um espelho em formato esférico, usa um espelho em formato parabólico, em que a curvatura desse espelho ela é diferente em diferentes áreas da superfície, ela não é perfeita como uma esfera. De modo geral, quanto mais caro o telescópio refletor, ou newtoniano, melhor a qualidade desse tratamento. Uma coisa importante que você precisa saber sobre essas aberrações é que, para você reduzir elas, além da qualidade da ótica em si, tem duas características que também vão determinar isso. Distância focal, isso é, a distância que a luz percorre da objetiva até o ponto de foco. Quanto maior a distância focal em relação ao diâmetro da objetiva, ou seja, quanto mais comprido o telescópio, menor vai ser as aberrações, tanto cromática quanto esférica. Uma distância focal longa, ela por natureza, ela aproxima os pontos divergentes de foco. Outra coisa é que a ampliação também intensifica a aberração. Então, por exemplo, se você tem um telescópio grande, um refletor, que tem um pouco de aberração esférica, se você usar pouco zoom, é provável que você nem perceba. Agora, se você colocar um zoom pesado, já vai ser mais fácil de você perceber. Isso vale para os refratores também. Quanto mais zoom, mais forte fica a aberração. Outra diferença importante sobre os dois tipos de telescópio é que o refrator possui tubo selado, enquanto que o refletor possui o tubo aberto. E isso é relevante porque o refrator, por ser selado, você praticamente não vai ter que fazer manutenção nenhuma nele, como limpeza, colimação, esse tipo de coisa. Já o telescópio refletor, ele é aberto, os espelhos sujam, você precisa limpar com alguma regularidade e você vai ter que, de vez em quando, alinhar o espelho secundário, aquele espelho pequenininho que fica no centro da ótica, que reflete para o ocular, em relação à objetiva, ao espelho principal, que ele desalinha com o tempo por ser totalmente aberto. E esse é um processo meio chatinho de fazer, pelo menos no começo, para quem não está acostumado.
Quanto aos custos, ao preço, para telescópios pequenos, de até aí uns 90 milímetros, chutando aqui mais ou menos, não tem muita diferença de um para o outro. Eu acredito que o refrator compense muito mais para pequenos tamanhos, porque ele não tem a obstrução no meio do tubo, o que reduz a luminosidade. Então o aproveitamento da objetiva dele é maior e a diferença de preço é pequena. Já para telescópios maiores, acima de uns 100 e poucos milímetros para mais, o refletor é bem mais barato e mais fácil de achar também nesses tamanhos. Ele tem os inconvenientes que eu já citei, a questão do tubo aberto e tudo mais, só que ele compensa muito por conta do preço. E uma coisa muito legal também é que ele não tem aberração cromática. Existe também um terceiro tipo de telescópio, chamado catadióptrico. O catadióptrico ele é a fusão de refrator com refletor. A princípio, como você pode ver nessa imagem, ele é um telescópio refletor, ele possui um espelho como objetiva, porém ele tem uma lente grande na boca do tubo, bem na entrada. O que essa lente faz? Ela tem como objetivo anular a aberração esférica do espelho primário. Ela basicamente cria uma deformação inversa à aberração esférica do espelho, cancelando ela. O resultado é simplesmente excelente. A qualidade do catadióptrico é muito elogiada. Outra vantagem dele também é que ele possui um tubo muito compacto, muito curto para o diâmetro da objetiva. Então, por exemplo, um telescópio que era para ter mais de 1 metro de comprimento, você pega um catadióptrico, muitas vezes não tem nem 50 centímetros, mais ou menos. E ele é mais leve, mais fácil de transportar e tudo mais. Então ele é um telescópio bastante invejado. Porém, como você já deve estar imaginando, ele é mais caro. Bem mais caro que os refletores de mesmo tamanho, de abertura, mas ainda assim ele é mais barato que os refratores apocromáticos, grandes. Então, vale muito a pena se você tiver dinheiro para pagar. Ok, próximo capítulo, oculares. Lembra quando eu disse para vocês no começo que o que controla a ampliação do telescópio não é o telescópio em si, mas as oculares. Oculares são essas lentes, como você pode ver aqui. Você encaixa elas na extremidade em que você coloca o olho do tubo do telescópio e ela determina o aumento que você vai ter. Existem vários tipos de oculares com diversas características diferentes, como além da ampliação, o campo aparente, a nitidez da imagem, etc. Para você calcular a ampliação, você precisa de duas informações. Primeiro, a distância focal do telescópio, isso é, lembre-se, a distância em que a luz percorre da objetiva até o ponto de foco, versus a distância focal da ocular. Você basicamente divide a distância focal do telescópio pela distância focal da ocular e você tem a ampliação. Por exemplo, um telescópio de 1000 milímetros de distância focal com uma ocular de 10 milímetros vai te dar 100 vezes de zoom, porque 1000 dividido para 10 é 100. É bem simples. Então, quando você quer ter pouco aumento, você usa uma ocular com uma distância focal mais longa. Quando você quer muito aumento, você usa uma ocular de distância focal mais curta. Outro tipo de lente importante são as Barlows. As Barlows, elas têm o poder de alterar a distância focal do telescópio. Essa daqui, por exemplo, é uma Barlow 2 vezes. Ela duplica a distância focal do telescópio. Então, por exemplo, um telescópio de 1000 milímetros de distância focal vai ficar com 2000 milímetros. Consequentemente, ela vai duplicar também o aumento que a sua ocular vai proporcionar. Então, é um acessório bem prático. Porém, você deve prestar atenção numa coisa. Quanto mais elementos ópticos você coloca no instrumento, maior a probabilidade da qualidade da imagem se degradar. Porque ela está atravessando
mais obstáculo, porque a lente, querendo ou não, ela é um obstáculo para a luz. Então, por exemplo, se for uma ocular de boa qualidade, vale muito a pena. Agora, se você tem uma ocular ruim, você pode passar nervoso com isso, pode não valer a pena. Perdão, se você tiver uma Barlow ruim. Então, é interessante que você tenha um jogo de aumentos, um jogo de oculares, Barlows decente para o seu telescópio. Porque, por exemplo, para observar objetos do céu profundo, galáxias, nebulosas, etc., você usa, por padrão, pouco aumento. Primeiro, porque a maior parte dos objetos que estão ao alcance do seu telescópio amador, ou pelo menos grande parte, você não precisa de muito zoom para observar eles, então não tem por que usar uma ocular de distância focal muito curta ou algo do tipo. E quanto menos zoom você usa no seu telescópio, mais brilhante a imagem te parece. Porque você tem que entender, quando você amplia, você força a imagem, metaforicamente falando. Então, usar pouco zoom melhora, de modo geral, a qualidade da imagem, deixa a imagem mais brilhante. Isso para objeto do céu profundo é muito importante. Então, você vai precisar de pelo menos uma ocular com pouco aumento, que dê mais ou menos aí umas 40 vezes aproximadamente. Eu não vou te falar um valor exato, mas acho que em torno de 40 vezes é um bom valor para objetos do céu profundo. E é interessante que você tenha aumentos mais altos para observar detalhes da Lua e planetas. Então, por exemplo, 100, 150, 200, 300 vezes, até onde o teu telescópio e a atmosfera permitir. Eu, por exemplo, tenho um telescópio bem simples, de 70mm, porém de marca boa, da Skywatcher. E eu tenho uma ocular de 20mm, uma de 10mm, uma de 6mm e uma Barlow 2 vezes, o que me dá um bom jogo de aumento para tudo que é tipo de objeto, até onde meu telescópio aguenta. Outra característica importante são as montagens do telescópio, porque você tem o tubo e esse tubo ele tem que ser apoiado em alguma coisa, e essa coisa é a montagem. A grosso modo, existem dois tipos de montagem, as azimutais e as equatoriais. As montagens azimutais elas são extremamente simples, é quase um tripé comum praticamente. Você tem um tubo, ele está apoiado na montagem, para usar você simplesmente aponta diretamente para o objeto que você olhar e olha. É bem simples, não tem segredo. Geralmente até um novato consegue rapidamente se acostumar com a azimutal. E também ela é mais barata. Ela barateia muito o telescópio. Já a montagem equatorial é o seguinte. Antes de mais nada, tenha em mente uma coisa. A Terra gira. Consequentemente, do nosso ponto de vista, que está parado na superfície da Terra, o céu parece se mover, girar em relação a nós. Então, quando você olha pelo ocular do telescópio, você tem um movimento aparente dos astros. E esse movimento ele é proporcional à ampliação. Então, por exemplo, quando você vai observar um planeta com bastante zoom, ele fica se movendo bem rápido na sua ocular. E você precisa acompanhar ele, movendo o telescópio na montagem. Na montagem azimutal é meio complicado, pelo menos para grandes ampliações, que você precisa ter um certo jogo de cintura para dar conta de acompanhar com grandes ampliações um planeta. Agora, a equatorial é uma maravilha, porque você consegue travar o tubo no eixo de rotação da Terra. Então, a Terra está se movendo, o céu está aparentemente se movendo num determinado ângulo, numa determinada direção, e você consegue travar o tubo para se mover exatamente naquela direção, o que torna o acompanhamento dos astros extremamente fácil em comparação com a montagem azimutal. Outra vantagem também é que a montagem equatorial você pode motorizar ela para fazer esse acompanhamento sozinho, o que fica mais fácil ainda. A desvantagem: o preço. Obviamente, como você já deve estar imaginando, né? Por ser bem mais cara, encarece bastante o telescópio. A questão da praticidade, a montagem equatorial ela é bem pesada e desengonçada, em comparação com a azimutal, que é bem levinha, bem simples. E tem também a questão da dificuldade, ela não é tão simples
de mexer que nem azimutal. Você precisa saber usar essa de prática. Você vai ter que provavelmente ver vídeos no YouTube, às vezes tirar dúvida com alguém, porque você precisa aprender, dependendo da região do planeta onde você está, você precisa fazer um ajuste diferente, um alinhamento diferente da montagem equatorial para ela seguir adequadamente o movimento dos astros, para ela travar corretamente o eixo de movimento. Então, é mais caro, é mais pesada e é mais difícil de usar. Mas essa terceira parte, a questão da dificuldade, tenho certeza que você aprende com o tempo. Vamos finalizar. Por fim, algumas considerações finais. Telescópio não é barato, mas vamos supor que você seja cheio da grana. Então você pensa, vou comprar um telescópio fodão, um enorme, com abertura muito grande, 300mm, equatorial, fodão. Calma, mesmo que você tenha dinheiro, cuidado com uma coisa. Telescópios grandes são pesados, são desengolçados. Dependendo do quão obcecado você é por esse hobby, você corre o risco de acabar abandonando esse telescópio na garagem, quando passar a euforia inicial. Então, eu, por exemplo, sou louco por astronomia, adoro. Então, provavelmente, se eu tivesse um telescópio enorme, eu não ia ligar de montar e desmontar ele com frequência. Mas se você é um observador mais casual, pode ser que você use pouco esse telescópio por preguiça de desmontar ele, montar de novo, transportar. Isso acontece muito, acredite. Então, se você se considera um observador mais casual, se você não se acha tão apaixonado pelo assunto, particularmente eu acho que é mais viável você comprar um telescópio menor, e embora ofereça uma menor qualidade de imagem, por ele ser mais prático, você vai acabar usando mais vezes. Então, é mais viável. Outra coisa, mesmo que você seja louco por astronomia, que você tem certeza que você vai usar quase todo dia um telescópio enorme e desengonçado, não adianta você ter um telescópio enorme se você mora numa zona com muita poluição luminosa. A poluição luminosa ela limita muito a qualidade da imagem, no caso para objetos do céu profundo, objetos de luz fraca. E o que acontece? Ela gera uma espécie de interferência, ela estraga muito a qualidade. E quando você aumenta muito a abertura do telescópio, você aumenta também a poluição luminosa que você enxerga. Então, dependendo de quanta poluição luminosa tem na sua cidade, chega um certo limite que não compensa mais você ter um telescópio maior, porque ao invés de revelar mais detalhes do objeto, você vai revelar mais poluição luminosa. Vai acabar atrapalhando, em vez de ajudar. Então, qual é o diâmetro de objetivo ideal para poluição luminosa? É relativo, depende da poluição luminosa da sua cidade. Eu vou te chutar um valor, mas é bem chutado mesmo, porque varia muito. Mas eu vou chutar aqui para você 150mm para usar numa cidade com uma poluição luminosa significativa. Mas vai variar. E é isso aí. Bom, pessoal, e o vídeo termina por aqui. Esse foi o meu primeiro vídeo, devo dizer, do canal. Aliás, é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de coisa. Então, eu espero que meu desempenho aqui tenha sido minimamente aceitável. Se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu joinha, compartilhe, se inscreve no canal. Se você não gostou, não precisa fazer isso. Se você tiver qualquer coisa a acrescentar, uma dúvida, comenta aí, que eu vou adorar a sua participação e eu vou te responder, vou te ajudar no que eu puder. E é isso aí. Falou, pessoal.